Top 5 versões mais fortes do Hal Jordan nos quadrinhos. Em quinto lugar, o Lanterna Misto. Numa história onde o Hal Jordan é possuído pelo Anel da Raiva, ou seja, o Anel Vermelho, para tentar salvar o nosso herói de ser consumido totalmente pela energia da raiva, ele acaba recebendo o anel que faz a oposição ao Anel da Raiva, sendo o Anel Azul. Assim, esse Anel Azul contém toda a parte da raiva que o Anel Vermelho incitava no Hal Jordan, mas como ele já estava usando o Anel Verde, ele acaba ficando quase como um meio a meio na sua paleta de cores, ficando metade azul e metade verde. Com isso, ele também acaba tendo um pouco do nível de poder de cada uma dessas baterias, sendo a Lanterna Verde uma das baterias mais fortes e a Azul tendo um grande destaque nessa época. Então ele acabou ficando com uma força bem superior ao comum do que a gente conhece do personagem. Em quarto lugar, Hal Jordan Lanterna Negra. Essa história acompanha o momento onde o Necron é ressuscitado durante a noite mais densa, como era dito na profecia dos Lanternas, e ele acaba servindo como um soldado do Necron contra os heróis que a gente conhece. Como ele é um dos Lanternas mais experientes, ele acaba sendo um dos soldados mais fortes e tendo muita força com o anel que ele recebe, o Anel Negro do próprio Necron. E isso traz diversos problemas ali para a Liga, sendo provavelmente uma das versões que mais são grotescas também do herói, já que ele fica com uma aparência bem cadavérica já. Em terceiro lugar, Parallax. Exatamente. A própria entidade que se manifesta dentro da lanterna dos inimigos dos Lanternas Verdes, os Lanternas Amarelos, já dominou o corpo do Hal Jordan. E foi uma das experiências mais terríveis, já que ele não só se tornou muito poderoso e uma grande ameaça para os heróis da Liga, como ele também fez um caos em toda a cidade. Em todo o universo, para falar a verdade. Parallax é indiscutivelmente uma das versões mais fortes do Hal Jordan e foi um grande vilão por algum tempo da Liga, até ele conseguir se livrar dessa força depois de várias histórias que se passaram com eles sobre esse domínio. Em segundo lugar, Hal Jordan, Deus da Luz. Em uma história onde a Liga e os heróis em geral conseguem acabar com o Darkseid de uma vez, causando a morte do mesmo, os heróis acabam absorvendo os poderes e, entre aspas, o nível de Titã / Deus que o próprio Darkseid tinha, se tornando uma versão quase como divina de cada um deles. O Hal Jordan não seria diferente e ele acaba se tornando o próprio Deus da Luz, representando todo o poder que as lanternas têm de iluminar o cosmos e de ser uma força policial, de ser uma força da justiça ou às vezes da injustiça em alguns casos, depende do que de qual das tropas você considerar, mas sendo verdadeiramente um ponto que ilumina cada um dos sistemas ao qual se localiza as lanternas. Então ele acaba se tornando essa verdadeira entidade que é o Deus da Luz nessa história. A menção rosa vai para o Hal Jordan da história Crepúsculo Esmeralda. Essa versão talvez não seja uma das mais fortes, mas foi por pouquíssimo que não entrou dentro do ranking. Isso porque nessa história o Hal Jordan passa por uma situação que é verdadeiramente traumatizante, com um dos inimigos que a Liga mais tinha problemas, o Mongul, que simplesmente acaba com a cidade dele inteira e todas as pessoas que ele amavam lá. Num excesso de frustração, raiva e todos os sentimentos que ele tinha, mas principalmente a força de vontade, ele vai atrás de conseguir mais e mais poder das lanternas, dos próprios Lanternas Verdes, da própria tropa dele. Ele vai capturando os anéis sem piedade, sem remorso, tudo isso para tentar usar os construtos para recriar a cidade dele verdadeiramente dita. E ele consegue absorver todo o poder da lanterna e realmente reconstrói, feito puramente da força de vontade dele, a cidade. Então essa possivelmente
é uma das versões mais fortes do Lanterna. Por pouco não chega nesse pódio, já que são níveis de poder muito altos, mas a que está em primeiro lugar fica claramente acima de todas essas. Em primeiríssimo lugar, Lanterna Verde Espectro. Isso mesmo, o nosso querido Hal Jordan já absorveu também uma das entidades, se não a entidade que mais marca a presença dentro das histórias em quadrinho da DC. O próprio Espectro, que é uma força justiceira que o próprio Cosmo cria para lidar com problemas que possam vir a prejudicar as pessoas dentro desse universo. A entidade do Espectro é de extremo poder, um poder que é quase incalculável. Claro, ele já foi derrotado algumas vezes, assim como outras entidades do universo DC, mas a gente não pode diminuir nem um pouco os níveis de poder dele, já que ele é quase como onisciente, onipresente e onipotente em muitos casos. Ele é quase como um juiz, atuando e servindo dentro do universo de si. E com certeza essa versão do Hal Jordan foi o momento que ele mais teve um alcance altíssimo de poder em toda a história dele, sendo carregando consigo uma verdadeira entidade que tem poderes até hoje questionáveis dentro dos quadrinhos. Então, fica o nosso top 5 versões mais fortes do Hal Jordan. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!